Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando sobre estágio e você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico e também no canal do YouTube, no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá tem os nossos programas, você pode assistir aos programas que já foram ao ar, né? E pode também curtir, dar sugestões, sei lá, mandar sua mensagem lá para nós. Faça lá, ó, como a Betânia, a Rafaela, a Valéria, o Alisson e a Laís, que curtiram o nosso programa. Nosso muito obrigado, nosso abraço para vocês aí, ok? Então, como a gente dizia, hoje estamos falando sobre estágio. Então, você que é estagiário, você que pretende fazer um estágio, ou que vai precisar fazer um estágio para complementar sua formação, então estamos aqui com um prato cheio para você participar dessa discussão. Doutor Humberto, quais os tipos de empresas que mais interessam por estagiários? Como a gente estava falando... Lembrando, doutor, como foi apresentado aí, doutor Humberto, ele é superintendente do IEL Goiás, né? Isso. IEL Goiás. Isso. Professor Daniel, eu diria que a grande maioria das empresas, elas buscam o estágio. É claro, como a professora falou, tem muito convênio que não é feito através de um órgão de integração de estágio, como é o caso do IEL, feito direto com a faculdade, né? Mas nós temos mais de 12 mil, nesse momento agora, nós temos mais de 2 mil empresas cadastradas no IEL com estagiário. Né? Hoje o IEL agencia quantos estagiários, mais ou menos? Nós temos... aqui em Goiás, né? Nós, no ano passado, professor, nós colocamos 16.877 novos alunos em campo de estágio. Quando a gente fala novos alunos... Sempre que alguém se credencia para conseguir um estágio, ele consegue um estágio no IEL? Bom, isso é relativo. Depende do curso, depende da disponibilidade, depende da oferta de vagas, né? Porque nós fazemos exatamente a intermediação. Mas via de regra, quase sempre. É claro que tem cursos, né, professora Ana Flávia, que são mais demandados, a administração, a educação física, as engenharias, no modo geral, são cursos mais demandados. Mas você me fez uma pergunta com relação à quantidade. Eu estava dizendo que no ano passado nós colocamos 16.877 novos alunos em campos de estágio pelo IEL. Para esse ano, a nossa meta é 20.380 novos, estou dizendo de novos, né? Isso só em Goiás? Só em Goiás. Dados aqui só do IEL Goiás. Só em Goiás e só pelo IEL. E esse universo inclui alunos de ensino médio e de ensino superior? Isso, o que a lei permite, médio, superior, técnico e os últimos anos do EJA, né? Esses todos fazem parte do universo que a lei permite que sejam incluídos em campo de estágio. E um número que eu acho que é interessante é que nós, IEL Goiás, nós temos uma média de 12 mil alunos em campo por mês não, 12 mil alunos em campo. Hoje, nesse exato momento, em média, 12 mil alunos estão estagiando pelo IEL aqui em Goiás. É um número relevante, até porque o estágio... Todos são remunerados ou tem alguns que não são remunerados? Os que nós fazemos a intermediação são remunerados. Todos são remunerados. Os obrigatórios que são feitos através das universidades, não. Isso aí nós não participamos da gestão desses contratos. Esses que eu estou falando são os estágios, todos eles remunerados, os estágios não obrigatórios. Quais os cuidados, doutora Ana Flávia, que tanto a instituição de ensino quanto o empregador do estagiário, não sei como é que diria, o contratante do estagiário tem que ter para não haver uma confusão entre o exercício, a atividade de estagiário e a atividade profissional? Isso. A lei de estágio, que é a lei 11788 de 2008, ela traz de forma bem clara as atribuições e as obrigações também do concedente de estágio, que é quem oferece o campo, da instituição de ensino e também as atribuições do nosso estudante. Então, há uma exigência para as duas modalidades de estágio previstas na lei, que é o estágio obrigatório e o não obrigatório, da celebração de um contrato, que é o termo de compromisso de estágio, né? E aí esse contrato tem variações, porque o estágio obrigatório é aquele ato educativo supervisionado que acontece no ambiente de trabalho, mas a supervisão da universidade ela é direta. O nosso estudante
assina um termo de compromisso, né? Esse estágio pode ou não ser remunerado e existe uma carga horária pré-definida no projeto pedagógico do curso. Okay. Já o não obrigatório, né, ele caminha ao lado do obrigatório, é opcional ao estudante. Mas a instituição de ensino, a partir de 2008, né, ele teve um papel também ela tem um papel muito importante na supervisão desse estágio, né, que geralmente é intermediado pelos agentes de integração. Então, os agentes, né, nos encaminham a documentação, porque eles são responsáveis pela celebração do termo, primeiro a ponte, né, entre o campo de estágio e o nosso estudante. A universidade também assina o termo. Mas o não obrigatório é sempre feito através de uma agência? Não, nem sempre, mas a maioria dos estágios, né, dos estudantes da PUC são feitos através dos agentes de integração. Então, nós temos grandes parceiros que fazem essa supervisão. Quais são os parceiros hoje? Além do IEL, tem outros parceiros? Nós temos o CIE, também são convênios antigos que celebramos com esses dois grandes agentes de integração. Temos também a START, a Universia, que é vinculada ao Santander, né? Eles também criaram um programa de estágio, NUB, né? Que são os maiores parceiros da instituição. E o grande diferencial do não obrigatório, professor Daniel, é que é obrigatório, a lei exige, é compulsório o pagamento de uma bolsa, uma remuneração. Okay. E também o vale transporte para o nosso estagiário. Tem limitação de jornada de trabalho? Tem, a lei traz a previsão de 30 horas semanais. No máximo. E no máximo 6 horas diárias. Salvo uma situação excepcional que a lei traz para aqueles cursos que trazem a previsão no seu projeto pedagógico, né, de disciplinas que aliam teoria com a prática, é possível estágios de 40 horas, mas sempre com essa previsão expressa no projeto pedagógico do curso. Tem tido, doutor Humberto, alguma dificuldade nessa situação ou é tranquilo isso? Ou alguma situação caminhou para uma discussão jurídica da relação do estagiário com a função profissional? Não, divergências, professor Daniel, sempre acontecem quando, às vezes, uma das partes não entende o papel, né? Como agente de integração, nós, algumas vezes, nós temos algumas situações que nós temos que tratar de não conformidade da atuação do aluno com a prática do estágio, por exemplo, dentro de uma empresa. Tem empregador que às vezes quer pôr o estagiário para fazer um trabalho profissional. Existe, às vezes, situações de carga horária cumprida além do limite da lei, que a professora Ana Flávia comentou. Existe desvio de função, estagiários que às vezes está se formando em determinada profissão e está estagiando em uma atividade não correlata àquela profissão. Então, existem essas situações. Eu posso dizer para o senhor que, pela experiência do IEL, nós temos uma ouvidoria, nós temos um chat no nosso site, nós tratamos todas as informações que vêm e damos as respostas a todos os questionamentos que acontecem. Não tem uma frequência muito grande, pelo menos na nossa experiência, né? Até porque quando isso acontece a gente trata de imediato. Agora, o senhor me pergunta que se a lei é cumprida exatamente no rigor da lei por todos as empresas e quem está de fato estagiando. Não, isso realmente tem algumas inconsistências, mas o papel nosso como agente de integração também é acompanhar esse tipo de situação e dar o feedback necessário para que essas inconsistências sejam tratadas e sejam resolvidas. Ok. O que a KM faz, a coordenação? Explicar sempre para o telespectador que, felizmente, nós temos uma audiência que vai além do quadro da universidade, né? Então, a coordenação de apoio ao estágio, à monitoria, ao egresso e também às empresas júniores e outros agregados, o que ela faz para assegurar que a função de estagiário seja respeitada por todas as partes, pelo estudante e também pelos concedentes de estágio? Nós temos diversas ações
qualificadoras e também para supervisionar essas atividades, tanto para o estágio obrigatório quanto para o não obrigatório. Além do nosso sistema de gestão acadêmica, onde esses termos de compromisso são registrados, né, nós temos toda uma fase preparatória até chegar no momento do aluno ingressar em campo. Porque o nosso coordenador de estágio, né, nós temos 46 cursos de graduação, mas atualmente 42 com campo de estágio obrigatório, né? Esse coordenador, ele precisa aceitar o campo de estágio, né? Ele faz uma preparação. Dos 46 cursos, tem 4, então, que não tem estágio obrigatório? Isso, porque são cursos que estão começando, os 2 recentes da PUC, veterinária e agronomia. Ah, tá, mas vão exigir ainda. Isso, vão exigir ainda. Acho que superior exigiriam. Isso, mas tem alguns, outros cursos que não têm a previsão, né, no projeto pedagógico desse estágio obrigatório. Eles desenvolvem, por exemplo, atividades práticas das disciplinas. São nomenclaturas distintas, né, mas para atividades de campo também. Né? Porque o estágio... licenciatura, por exemplo? A gente observa na arqueologia, que são atividades práticas que esses estudantes desenvolvem. Não precisa de estágio, eles têm que ir para o... Isso, eles vão para algum campo, né, mas a nomenclatura são atividades práticas. E a gente faz, né, a capacitação desse coordenador de estágio, que ele pode desenvolver orientações do estágio obrigatório e também supervisionar o não obrigatório. Então, dentro do nosso fluxo, primeiro ele aceita esse campo de estágio, celebra o termo, planeja as atividades e encaminha, né, uma carta para essa empresa, para esse concedente de estágio. E aí, professor Daniel, doutor Humberto, né, como nós fazemos essa gestão, né, do estágio obrigatório, juntamente com os diretores das escolas, coordenadores de curso e coordenadores de estágio, né, existem papéis ali muito definidos, previsão no projeto pedagógico, e nós, na AKM, ficamos, né, com esse ato final, antes do estagiário entrar em campo, que é o acompanhamento da celebração do convênio, da assinatura do termo, né, e dos relatórios, né, uma supervisão desses relatórios dos nossos estagiários. Já em relação ao não obrigatório, nós também temos responsabilidades, né, porque nesses estágios não obrigatórios, o nosso professor, ou em alguns cursos o preceptor, ele não acompanha diretamente o estudante. Então, a nossa atividade é de supervisão desse campo. Ok, entendi. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar de qual o perfil adequado de um estágio. Como aproveitar bem o estágio, como fazer um estágio bem feito para que você seja bem formado e também possa depois conseguir aí um bom engajamento profissional. Daqui a pouco.